Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Olá, bem-vindos de volta aqui ao Doses Milionárias, no espaço Gerontologia Prática, e hoje eu tô com um super convidado aqui, um querido amigo, muito querido, e a gente vai falar sobre um tema que é muito interessante, que é a questão do envelhecimento populacional relacionado ao envelhecimento. E eu tenho falado muito, gente, de economia prateada, né? Dessa questão de que a gente está à beira da inversão da pirâmide populacional. Em 2030, aqui no Brasil, nós seremos a quinta maior população de idosos do mundo, né? E a gente cada vez mais observa essa necessidade de serviços e profissionais que possam atender as necessidades dessas pessoas. Além disso, a gente está num momento de transição de público, que eu falo, porque eu trabalho na área há mais de 20 anos e quando eu comecei, a gente tinha muito essa ideia de estudar para curar, para cuidar, porque os pacientes que nos procuravam na época já estavam muito adoecidos. Então, a gente ainda tem, infelizmente, né, a gente ainda tem esse público, porque a gente tem uma geração que envelheceu mal, porque não recebeu a orientação correta, mas a gente está agora tendo um crescimento da preocupação da população com envelhecer de maneira saudável, né? E aí, eu estou aqui com o Rodrigo para falar disso, e um dos maiores pilares do envelhecimento saudável, talvez se não for o pilar mais forte, né, Rodrigo? Exato. É a questão da alimentação, né? Perfeito. Maravilhoso. Bom, meu nome é Rodrigo Mendanha, eu sou nutricionista, sou aqui de Brasília, trabalho com uma visão holística da nutrição, então a gente olha para o todo, a gente olha para o paciente como um todo, e a gente trabalha, né, Ju, a raiz, a causa dos problemas, então a gente foca em observar esse paciente, essa pessoa, esse indivíduo, esse ser humano, de uma forma realmente sistêmica, de uma forma multifatorial. E quando a gente fala sobre envelhecimento, é um tema que eu gosto muito de trazer, né? O envelhecimento saudável, a longevidade saudável, porque existe uma necessidade muito grande na nossa população e mundialmente falando também. Sim. Agora, a nutrição, ela é divisor de águas. Então, quando a gente fala de envelhecimento e longevidade, a nutrição, ela é o epicentro de tudo que a gente precisa fazer. Tanto que é a única coisa que é provada cientificamente, né, de que interfere no envelhecimento. Exato. É a alimentação, né? Então tá mais do que Exatamente. claro que as pessoas obesas vivem menos, que as Exato. pessoas desnutridas vivem menos, né? Perfeito. Então é muito interessante isso. Total. E a gente pode trabalhar muito, de uma forma muito simples, né? Eu quero trazer aqui alguns direcionamentos, alguns conselhos para vocês, para que vocês possam aplicar isso na prática, aplicar isso, levar isso para o dia a dia, e para que a gente consiga ter mais qualidade de vida, né? Porque, afinal de contas, é sobre a gente envelhecer de uma forma saudável, e a gente não sabe qual dia a gente vai, né, Ju? Eu falo muito Sem isso para meus dúvida. pacientes. E a ideia não é viver muito, mas é viver o máximo com o máximo de saúde.
viver bem, Viver né? bem, Viver né? bem. Não adianta a gente viver 90 anos com uma qualidade baixa. Acamado, sendo cuidado, né? Cheio de doenças, né? Então, eu vejo assim, Rodrigo, que essa preocupação dos filhos com o envelhecimento vem muito disso. Sim. Né? Porque como eu lido com idosos e filhos de idosos, eu vejo os filhos muito preocupados. Por quê? Porque eles estão vendo os pais passando muito perrengue, né? Envelheceram mal, lidando com obesidade, com diabetes, com hipertensão, com uma série de doenças que podem ser prevenidas, né? Com alimentação saudável, atividade física. E aí, eles estão preocupados com eles. E aí eu falo que, do ponto de vista do empreendedorismo, isso é uma super oportunidade, porque a população está precisando de um bom serviço. Exato. E os profissionais precisam se capacitar e aprender a chegar nessa população, né? Total. Acho que isso que é um pouco difícil, né, Rodrigo? Exatamente. Você que é mentor de nutricionistas e ajuda as pessoas a terem mais movimento nos seus consultórios, mais clientes, enfim. Perfeito. O que você pensa disso? Olha, eu acho que o profissional de saúde hoje, o nutricionista, o fisioterapeuta, o educador físico, o médico, eu costumo dizer que a gente está na melhor geração da história para você poder multiplicar a sua mensagem. Independente do nicho que você trabalha, independente da causa que você defende, a gente está na melhor era da história do mundo, do planeta Terra, para nutricionistas, para fisioterapeutas, para médicos e profissionais da saúde em geral, para vocês multiplicarem essa mensagem e venderem seus produtos e serviços. Quando a gente associa isso, Ju, com o envelhecimento populacional, tá aí uma grande oportunidade. Sem dúvida. Tá aí um grande campo que quem sair na frente, e eu digo isso porque é o que eu falo para as minhas mentoradas e é o que eu vivo também. Eu atendo muitos pacientes ali na faixa de 60, 70, 80 anos de idade, né? São pacientes que estão comprometidos e que querem trabalhar algo que há tempos atrás não era muito falado, né? Na nossa, o que é interessante a gente trazer? Você colocou aqui no começo, né? Na sua época de faculdade e tudo mais, a gente tinha muito a visão da prevenção. E eu vejo que isso foi se perdendo ao longo do tempo, em todas as áreas. Na minha área também, na nutrição. Então, eu vejo que hoje, o primeiro ponto que a gente precisa pensar o profissional de saúde, ele tem uma grande oportunidade. A oportunidade de levantar uma bandeira, a oportunidade de defender uma causa e a oportunidade de chegar nessa população que precisa de ajuda. Que está precisando, né? Exatamente. A gente tem aí... semana passada eu estava aqui com a doutora Marcela Pandolfi, da Sociedade Brasileira de Geriatria, aqui do DF, e a gente estava falando justamente sobre essa questão de que os idosos, eles ficam muito frágeis em relação a serem vítimas de tratamentos que não são comprovados cientificamente, né? De charlatões, de pessoas que podem querer abusar porque a pessoa está, às vezes, sofrendo. Sim. A família está sofrendo ao cuidar desse idoso, né? Perfeito. E o que a pessoa prometer ali, às vezes, acaba vendendo para essa família. Exato. Então, eu falo que quanto mais as pessoas se especializarem, mais profissionais que entendem realmente as necessidades a gente tiver no mercado, melhor esses idosos vão ser atendidos. E aí a gente previne essa situação aí, que inclusive é um erro, é uma iatrogenia, né? Faz parte daqueles erros nos tratamentos dos idosos que muitas vezes colocam a vida deles em risco. Exatamente. Né? E se a gente tiver uma comunidade da área de saúde focada nesse público, muitas soluções vão ser criadas. Esse público vai viver os últimos anos de vida, ou quem sabe os últimos 20, 30 anos de vida, com muito mais qualidade, né? E essa é a nossa ideia. Por quê? O profissional de saúde que está... são dois públicos, né, Ju? O profissional de saúde que está nos ouvindo, ele precisa enxergar essa oportunidade no empreendedorismo, enxergar... Bom, a população está envelhecendo. Eu posso conduzir os meus produtos e serviços e abrir essa aresta. E ter possibilidades de atender esse público com muita qualidade e, obviamente, ser muito bem remunerado por isso. Porque é um público que precisa, é um público que não tem muita atenção e é um público que, nesse momento, necessita de muito cuidado para que eles justamente possam ir até o final da vida com a melhor qualidade possível. Interessante essa sua colocação, né? Que é um público que não recebe muita atenção. Não recebe mesmo. Exatamente. Inclusive, a gente tem hoje, gente, uma
a gente sempre estudou as síndromes geriátricas, né? Aqueles problemas que atingem a maioria dos idosos no período de envelhecimento. E hoje a gente tem uma síndrome nova, que é a insuficiência familiar. Então, esses idosos, eles ficam sozinhos em casa, porque os filhos estão até mais tarde no mercado de trabalho, os netos, todo mundo estudando, enfim. E muitas vezes eles ficam um pouco solitários. Então eu falo que esse é um público muito fiel, porque quando ele encontra o profissional que o recebe e entrega para ele um trabalho que faz diferença para ele, que muda a vida dele, muda a qualidade de vida dele, ele é um paciente fiel, ele vai ficar com você. Perfeitamente. Né? Então, assim, vale muito a pena pensar nessa entrega para esse público, né? Em ser algo que não seja só um plano alimentar, né? Que esteja envolvendo os pilares do envelhecimento saudável. Exatamente. Né? E esse é um público, Ju, que é muito legal a gente falar disso, porque tanto para o público dos filhos que estão assistindo, ou os próprios idosos que estão assistindo, eles vão entender que existe essa parcela de profissionais que estão dispostos e aptos a ajudar eles. E o profissional que está nos ouvindo está entendendo que se você criar um modelo de negócio para esse público, é um público que fideliza, é um público que segue, é um público que está comprometido, é um público que precisa. E você hoje pode vender um acompanhamento. Que, inclusive, é extremamente necessário para a pessoa idosa. Não adianta só uma estratégia, não adianta só, por exemplo, no meu caso, como nutricionista, não adianta só uma dieta, não adianta só um plano alimentar. A gente precisa de um acompanhamento, a gente precisa dar um suporte. E se você está nos ouvindo e você é uma empresária ou um empresário da área de saúde, tá aqui algo muito valioso. Sem dúvida. Tá aqui algo que é aquela história. Passarinho que chega cedo bebe água limpa. Então, se a nossa população está envelhecendo e a gente quer oferecer algo que vai ter um impacto muito importante, porque é aquilo que a gente estava falando, foi se perdendo ao longo da história o foco na prevenção. Ficou muito curativo. E ficou muito... Na verdade, ficou, sabe o quê, Ju? Ficou muito remediativo. É, bem isso mesmo. É de remediar. E, ou seja, o público hoje que está na faixa de 60 a 90 anos de idade é um público que... O que a gente pode dizer? Que é um público que foi, ao longo da jornada, entrando muito na história dos remédios. E eu não sou contra remédios, a gente sabe que os remédios eles são muito importantes para casos específicos, para situações específicas. Agora, a gente não pode deixar as pessoas dependentes de remédio. Então, a gente tem que tratar a raiz dos problemas. Esse é o meu convite com a nutrição holística, a gente focar na causa, olhar para a causa, mas principalmente focar em estratégias que vão ajudar aquele ambiente a se regenerar, a se recuperar. Por exemplo, eu tenho o próprio caso do meu avô, Ju, que o meu avô ele teve problemas gastrointestinais nos últimos anos, emagreceu mais de 15 quilos. É uma perda preocupante Uma perda preocupante, né? Para uma pessoa de mais de 80 anos de idade. E a gente, com a dieta certa e com a suplementação de creatina e de whey protein, meu avô ele ganhou mais de 10 quilos. E ganhou músculos, né? Muito legal, fazendo atividade física. Fazendo atividade física, né? Uma atividade física até que a gente pode considerar leve, né? Algumas caminhadas, alguns levantamentos de peso, óbvio, com peso bem leve mesmo, 1, 2 quilos. Aquilo que ele mas que faz toda fazer, a diferença, né? Pra fase que ele tá. Hoje ele vai fazer 89 anos esse ano. Quase 90. Quase 90. Então, eu percebo E ele de completamente verdade, lúcido, e ele né, completamente Rodrigo? lúcido. Bate-papo, ensina, conversa, mais barato. Sabe de tudo, ou seja, não tá nem um pouco distoante da realidade. Tá realmente consciente de tudo que tá fazendo, de tudo que tá acontecendo. Então é muito legal eu ter esse exemplo na minha família e poder trazer para vocês que, óbvio, não foi só a suplementação, não foi só... A gente sempre olha pro todo. Mas eu posso dizer para vocês... Talvez não seria o mesmo caminho se a gente não tivesse feito essa intervenção antes. Então, o whey protein, junto com a creatina, por exemplo, trabalhou tanto na parte de músculo, tanto na parte cerebral, como na parte metabólica em geral. E esse é um ponto importante, né, Ju? Quando a gente fala desse público, não só o público idoso, mas você que está chegando nesse momento e já quer prevenir,
e já quer se A perda cuidar, de massa muscular é muito grande. faz é toda a enorme. diferença. E faz muita diferença. Faz Na toda a verdade, diferença. gente, se a gente pensar o que a gente mais precisa para envelhecer bem é músculo, né, Rodrigo? Brilhante. E isso tem É tudo a exatamente ver isso. com a comida que a gente come. Porque quando a gente não tem músculos, primeiro, a gente vai acabar perdendo massa óssea também. Porque aí Exato. você não tem tensão muscular sobre o osso, não fixa cálcio, você vai desenvolver osteoporose. Perfeito. Se você não tem músculo, você perde o equilíbrio, você cai, você tem dificuldade para trocar de roupa, para tomar banho, para fazer todas as atividades do dia a dia. Então, Exato. pessoas idosas que conseguem preservar uma boa massa muscular, elas são muito menos doentes. E uma coisa que você falou sobre a questão dos medicamentos, eu super concordo com você. O medicamento, ele salva vidas. Perfeito. Só que quando ele é usado de maneira exagerada, especialmente no público idoso, que já tem, já tem uma lentidão maior na absorção do medicamento, Sim. problema no fígado, o rim que já não está tão bom, enfim, aquilo acaba trazendo mais problemas para ele. Então, o remédio tem que tomar quando precisa. Perfeito. Aquilo que a gente pode tratar com comida adequada, com atividade física, Sim. cuidado da saúde mental, né, Rodrigo? Exatamente. É importante, muito melhor do que medicalizar aí a velhice. Com certeza. Né? Se a gente pudesse colocar, eu acho que foi brilhante essa sua colocação, Ju, porque é o que a ciência traz. Né? A ciência ela é muito categórica quando ela diz o seguinte: para que você envelheça com saúde e tenha longevidade, a principal reserva é a reserva muscular. Inclusive, a reserva muscular ela é preditiva de risco de morte. Exatamente. Ou não. Então, o que a gente precisa fazer? Você que está nos ouvindo, tanto o profissional como a pessoa que tem essa situação com seu pai, com a sua mãe, né? Seu pai já é um idoso, sua mãe já é um idoso, ou você mesmo que está nessa fase e quer avançar. O que a gente precisa entender? Que a distribuição proteica ao longo do dia... Rodrigo, eu preciso tomar um suplemento, uma proteína em pó? Não necessariamente. Não necessariamente. Agora, quando a gente trata desse público, né, Ju, é importante a gente dizer a capacidade digestiva, a capacidade enzimática. Você digerir os alimentos não é a mesma coisa de quando você tinha 40 anos. ao longo dos anos. Se hoje você tem 60, 70, 80, é muito mais difícil você fazer esse processo de digestão. Então, existem casos e casos, mas o que a gente não pode deixar e passar desapercebido, vou dar o próprio exemplo do meu outro avô. Meu outro avô, ele tem 89 anos também, vai fazer 90 agora esse ano. E o que acontece? Quando você olha para a alimentação do idoso, normalmente, a não ser, né, quando a gente olha para a questão dos farináceos, muito biscoito, muito pão, muitas... aquele... É a questão também do desafio de mudar os hábitos alimentares, né? Às vezes eles não vão no nutricionista porque eles têm medo disso, né? Faz todo então sentido. É importante a gente falar aqui, gente, que é gradual. É uma coisa que vai acontecendo ao longo... Por isso que o acompanhamento é tão importante. Não tem como você dar uma dieta para o paciente e ele não voltar mais, Sim. né? Porque tudo muda. Inclusive, eles vão deixando de tomar remédio, né? Vai diminuindo a dose do remédio, daqui a pouco tiram o remédio. E tudo isso precisa de um acompanhamento. Perfeito. Né? Para a gente poder ir fazendo os ajustes, para a gente poder ir lapidando. Isso. E aí, quando a gente olha para o todo da dieta, a gente vê uma insuficiência proteica muito grande. E é por isso que normalmente para os idosos a gente usa muito módulo de proteína, porque é algo fácil, a digestibilidade é rápida, o cliente, o indivíduo, ele consegue consumir aquele produto, porque se você for olhar para proteínas em geral, você tem ovos, você tem as carnes, frango, peixe e assim por diante. É mais difícil. O idoso, para ele consumir, aí tem a questão da dentição, tem até da a mastigação. questão de cozinhar o alimento, né, Rodrigo? Inclusive, quando a gente fala, gente, dessa questão de empreender na área de nutrição, a gente fala do consultório do Nutri, assim como fala do educador físico, do fisioterapeuta, de toda a equipe que é importante nesse acompanhamento do idoso, mas a gente tem que lembrar que também a gente tem outro lado do empreendedorismo, né? Essa coisa de você
você entregar dieta pronta, por exemplo, na casa dos idosos, né? Eu já tive muitos pacientes que recebiam dieta assim, porque vai ficando difícil cozinhar, vai ficando, é um risco usar muitas vezes o fogão, a pessoa já tem uma dificuldade de mobilidade, e aí ela acaba não comendo adequadamente. Sim. Né? Então vejam, gente, que é todo um contexto, né, Rodrigo? Então, assim, é a dieta, sim, aí tem que olhar a dentição, qual a capacidade dele de mastigar isso? Sim. Como que tá o metabolismo dele para absorver aquilo que está sendo dado? Como é a Precisa suplementar? Tá engasgando? Não tá Exatamente. Engasgando, né? Que é a Detalhes que deglutição. fazem toda a diferença, né? Por isso que é importante se capacitar na área, gente. Então, quem está querendo ir para esse mercado, que se a gente for olhar do ponto de vista da economia prateada, cresce cada vez mais, né? A gente tem uma demanda da sociedade cada vez maior. É importante que vocês se interem aí do conhecimento desse público, dessas particularidades todas, Com né? certeza, porque a gente consegue oferecer um tratamento mais adequado, a gente consegue trazer facilidades, porque esse é um público que, querendo ou não, já é um público mais resistente. Sim. Tem muitas crenças, tem uma cultura, tem uma dinâmica da casa. Então a gente tem que, pessoal, nós como profissionais de saúde, a gente tem que adequar e adaptar as nossas estratégias para o melhor que aquele paciente consiga aderir. Porque existem maravilhosas estratégias, mas se aquele cliente, se aquele indivíduo ele não consegue implementar, a gente não vai conseguir ter o resultado efetivo que poderia ser gerado. Então, todos esses detalhes fazem muita diferença. E esse é um público, para quem está nos ouvindo que está dentro dessa faixa, vai ser muito bacana, porque outros profissionais eles vão começar a surgir com esse foco. E aí toda uma população nutrida, assistida em relação à saúde em todas as suas esferas. Por quê? Sim. Porque, querendo ou não, né, Ju, eu defendo muito essa tese. Não adianta ele só ter um nutricionista. Ah, não. Tem que ser Ele tendo um todo nutricionista, mundo. ele vai ter uma base muito boa, é o que a gente está falando. Sim. A alimentação é fundamental porque você come todos os dias, você precisa se nutrir todos os dias, você está fazendo trocas metabólicas diariamente, mas a gente precisa de um fisioterapeuta, a gente precisa de um gerontólogo, a gente precisa de um médico, a gente precisa de um psicólogo. Dentista, do né? psicólogo. Do psicólogo, do dentista, do odontólogo em geral. E você trouxe um ponto que é um ponto também fundamental, que a gente pode pincelar aqui rapidamente, mas é a questão da saúde mental. Então, se a gente puder trouxer duas reservas principais para você ter longevidade saudável, é a mentalidade, é a saúde mental, esse cuidado da saúde mental, porque tem todo o envolvimento emocional. Principalmente não ficar desocupado, né? Não ficar desocupado, não ficar com a cabeça, né? É aquela história. Quanto mais você tiver atividades que façam com que todo o seu trabalho neuronal seja desenvolvido, melhor. Que sejam coisas de caça-palavras, cruzadinha e coisas, desde coisas simples. Qualquer coisa que a pessoa né? goste de fazer, né? Exatamente. Leitura. Não pode ficar parado. Não pode ficar parado, exatamente. Então tem a saúde mental e tem músculo. Então são dois M's, é saúde mental, de mentalidade e músculo. Então você pode gravar isso, porque você pode perceber, e eu vejo isso, as pessoas que já passaram ali dos 80 anos e hoje têm uma qualidade de vida, como os meus avós, esses dois pontos foram pontos fundamentais. Ter músculo suficiente e ter uma mentalidade que não é aquela mentalidade de não, nada me acontece ou não tenho problemas. Todo mundo tem problemas. Agora, qual que é a diferença entre um e outro? É como você reage àqueles problemas. Sem dúvida. Então, tem pessoas que ao longo da vida acabam se desgastando muito mentalmente, emocionalmente, por não saber como lidar. Outras pessoas, as preocupações, elas chegam, o estresse, ele chega, mas como você tem essa habilidade de lidar... É mais resiliente, né, Exatamente. Rodrigo? Ótima palavra. É mais resiliente, aquela capacidade de você lidar com os problemas e inventar soluções, criar soluções. E quando não dá para solucionar, você vai viver com aquilo. Perfeito. E vai viver bem. Você vai encontrar formas de lidar com aquilo, né? Exatamente. E isso é importante porque o psicólogo tem entrado bastante na vida dos idosos, que antigamente não entrava, né? Então a pessoa pensava assim, vou fazer psicoterapia depois dos 60 anos, pra quê? Já casei, já tive filho, já criei todo mundo, já tô aposentado. Mas a psicoterapia, ela desenvolve essa resiliência, né? Perfeito. E hoje, o meu principal trabalho em domicílio com as pessoas idosas é a adaptação de ambiente.
diferentes, né, para as pessoas idosas. Então, eu vou até a residência delas para fazer consultoria ergonômica e aí eu vou colocar a barra de apoio, eu vou ajudar a trocar o sofá, eu vou ver como é que tá aquela cozinha, como que tá o prato, se ele tá em risco de sofrer algum acidente, se temos que trocar a torneira. E aí isso é legal que quando a gente fala de comida tem tudo a ver, né, Rodrigo? Porque assim, se a gente prepara essa cozinha desse idoso para ele circular adequadamente, para ele ter uma cadeira com braço confortável para ele se alimentar, para ele ter um prato que é adequado, um copo para ele, aí tem que ver se tem uma pessoa que lava, se não tem, se não tiver tem que ser algo inquebrável, que seja prático. Então tudo isso influencia na forma como a pessoa acaba se alimentando, né? Total. Eu já tive, assim, clientes que tinham perdido muito peso e depois da mudança no ambiente da cozinha, voltaram a se interessar por cozinhar. Eu tinha uma paciente, Dona Alice, uma fofa. Legal. Ela gostava de fazer bolo e tinha 3 anos que ela não fazia nenhum bolo. Nossa. E a filha dela era vegana, então ela aprendeu a fazer todos aqueles bolos veganos, né? Que legal. E ela tinha 3 anos que ela não fazia, porque assim, a cozinha dela, o forno dela estava muito alto, na torre quente, não conseguia pôr a forma. Aí quando colocava, não conseguia tirar porque estava quente. E ela foi deixando de fazer as coisas. Quando eu a conheci, Dona Alice estava muito chateada, obviamente, estava quase entrando numa crise depressiva, né? Sim. Porque a cozinha era algo importante para ela. A comida tem uma afetividade, né, Com Rodrigo? certeza. Total. E aí, quando ela voltou a cozinhar e voltou a se interessar pela comida, ela voltou a ocupar a mente, né, gente? Então, ela voltou a mexer com os cadernos de receita, voltou a escrever as receitas, aí legal. aprendeu a ver receita no YouTube, transcrever. Então, Sim. tudo isso é uma atividade mental. Com certeza. O envelhecimento é um contexto, né, Rodrigo? Então, todo profissional, gente, que pensa em trabalhar nessa área, ele precisa entender justamente isso. É um contexto. São muitas coisas que envolvem, né? Perfeito. E para você trazer o cliente para o seu consultório e fidelizar, você tem que saber oferecer algo mais para ele do que o comum que ele vê por aí, né, Rodrigo? Exatamente. O padrão é o que a manada vai seguir. E isso funciona, assim como na nutrição, isso vai funcionar na psicologia, isso vai funcionar em outras áreas. Então, qual que é o grande lance? Quando você, profissional de saúde, você constrói um modelo de negócio focado em agregar valor, o seu paciente ele tem muito mais resultado, ele passa por um processo de exclusividade e ele tem uma experiência inesquecível. Então, quando a gente pensa nessa estrutura, a gente olha para uma oportunidade maravilhosa que tem de trabalhar com esses pacientes, que é de não só adaptar e não só de adequar, mas a gente construir uma metodologia diferente de trabalho. Eu defendo muito essa ideia, porque quando você tem um método, por exemplo, você, dentro da sua metodologia de trabalho, a sua ideia é trazer facilidades e tirar os dificultadores. Sim, as tirar travas, o risco de acidente, tirar o risco de ficar imobilizado num sofá que é inadequado. Enfim. Exatamente. E quando a gente entrega de forma individualizada, quando a gente entrega de forma personalizada, o paciente ele consegue fazer, então ele adere mais, ele fideliza mais e, obviamente, o resultado final é que ele tem muito mais transformação, ele tem muito mais capacidade de se transformar e, no final das contas, o resultado que ele gerou foi muito maior do que se ele não tivesse essas adaptações. Então, você que é profissional, lembre que o que vai fazer diferença daqui para frente, ainda mais no mundo que a gente está entrando, no mundo automatizado, no mundo onde a inteligência artificial ela está muito rápida, o profissional de saúde ele não vai perder o espaço se ele dominar a ferramenta. Isso. Então, a gente tem que aprender a dominar a ferramenta, por quê? Porque as informações elas vão estar disponíveis para todo mundo. O que vai fazer a diferença daqui para frente vão ser aqueles profissionais que têm um processo único, que têm um processo humanizado, Isso, que pega na mão do cliente e não está acima do cliente num pedestal, mas ele está caminhando junto com o paciente de mãos dadas e adequando, porque no final das contas... Fazendo uma parceria, Fazendo né, uma parceria para gerar resultado, porque Isso, o que a gente quer, o que realiza o profissional e o que traz satisfação para o cliente é o resultado. Então, nós como profissionais de saúde, o nosso foco tem que ser em facilitar a vida dos nossos clientes. Não adianta, eu falo muito isso para os nutricionistas, não adianta
a pessoa sair do seu consultório com mais problemas do que ela chegou. Ah, sem dúvida, A gente né? tem que entregar soluções. E trazendo essa adaptabilidade, Ju, a gente está indo para essa era da personalização. Então, quanto mais personalizado for o tratamento, quanto mais personalizado for não só a dieta, mas as estratégias, as orientações, tudo que você nutricionista, você psicólogo, você fisioterapeuta, você médico, enfim, independente da sua área, está compartilhando com o seu cliente, lembre que as pessoas elas vão ter acesso às informações. Elas vão escolher um profissional ou outro não só pela qualidade técnica, mas pela experiência humanizada. Sem e quando a gente fala de dúvida. empreendedorismo, né, Ju? A gente tem um termo que se chama flywheel. Flywheel é colocar o cliente no centro. Então, normalmente as empresas elas focam em fazer várias estratégias, mas elas não estão focando no que o cliente precisa. E isso dentro da saúde, a gente tem um termo que é o seguinte: Patient-Centered Approach. O que significa isso, Rodrigo? O paciente no centro da atenção. Então, a gente foca o nosso olhar naquela pessoa que está buscando aquela solução, aquele tratamento, aquela cura, e a gente direciona as nossas estratégias de forma personalizada, de forma adaptável. Uma coisa que eu vejo, assim, Rodrigo, que as minhas alunas têm quando eu faço quando eu faço curso de ergonomia para domicílio, que é para ensinar outros profissionais a fazerem o que eu faço, adaptar os ambientes para os idosos, eu vejo assim que a pessoa lá vem, o aluno, ele vem muito com aquela ideia assim, professora, mas não é só eu ler a NBR 9050, que é a norma de acessibilidade, e não é eu aplicar a norma de acessibilidade lá de acordo com o ambiente, e aí a gente restringe, né, essa questão da personalização, porque a norma ela é interessante. Tudo que a gente aprendeu nos livros, nos guidelines, nas normas técnicas, tudo isso é importante. Sim. Mas se você não personalizar, você não vai ter resultado, porque cada indivíduo é único. Perfeito. E cada um está inserido dentro do seu contexto. Então, tem paciente que a família vai apoiar, tem paciente que a família não vai apoiar. Casais, a gente vê isso, né? Às vezes tem um fazendo dieta e o outro tá lá comendo um monte de coisa que engorda, né? Então, assim, nem sempre o paciente vai ter essa parceria. Então, cada caso é um caso, né? Eu falo, cada casa é uma casa, cada família é uma família, cada paciente é um paciente. Perfeito. Porque tudo isso no idoso importa. Então, não é só isso, não é você chegar lá com uma dieta pronta, uma NBR de adaptação ambiental pronta, né? Um protocolo de fisioterapia pronto. Não é isso, né? É você entender que o contexto faz toda a diferença. E isso no paciente idoso é fundamental. Porque o contexto se amplia muito mais, né, Rodrigo? Perfeito. Porque aí a gente tem o passado também que esse paciente carrega, né? Sim. E que muitas vezes influenciou nas escolhas que ele fez. E às vezes essas escolhas estão cobrando dele agora, Exatamente, né? totalmente. E a gente tem que ter esse lado humano, né? E seguir o princípio da individualidade, que é o que a gente está falando. Muito se fala hoje de estratégias avançadas, mas de nada adianta uma boa estratégia aplicada num contexto errado. Isso. Não adianta você... É igual na nutrição, é o exemplo que você está dando. É perfeito. Não adianta eu ter... Nossa, essa é a dieta perfeita para esse caso. Mas aí tem aquelas dieta que a mediterrânea, dieta sem carboidrato, dieta não sei o que. Dieta low carb, dieta cetogênica, dieta mediterrânea, são vários modelos. Mas a grande questão é, quem é o indivíduo? Isso. E a gente traz esse termo, olhar para a individualidade, olhar para a causa, olhar para a raiz dos problemas, é a nutrição holística que eu defendo. Que é esse olhar para o todo, essa visão do holos. Holos, do grego, significa todo. Então, a gente olha o ser humano na sua totalidade. Não adianta eu só ter algo padronizado que vai se repetir para todo mundo. O profissional do futuro, ele precisa dessa habilidade de conectar pontos diferentes que vão levar uma solução para esse paciente, uma solução criativa. Então, uma vamos colocar assim, das soft skills que a gente precisa desenvolver para essa nova era é justamente a criatividade de entregar soluções que não estão num documento padronizado. Impresso. A gente segue as regras, a gente segue as normas, a gente segue os guidelines, a gente segue a ciência, né? Nós estamos trabalhando com saúde. Então, saúde tem uma base científica.
A base da saúde é a ciência. Agora, isso não pode limitar o nosso trabalho. Isso. É isso que eu defendo na nutrição e para as minhas mentoradas, para os meus mentorados. Olha, você tem o guideline de nutrição, mas isso não quer dizer que você vai fechar e vai fazer só isso. Você precisa entender o contexto daquela pessoa. Bom, uma dieta cetogênica poderia ser ótimo para aquela pessoa, mas não naquele momento. Aquela Porque vida você tem que ela analisar o que a pessoa pode fazer naquele momento, né? Perfeito. Que tipo de apoio que ela está tendo para poder cumprir aquele plano de exercício, aquele plano alimentar. E eu acho que às vezes eu tenho a impressão que isso aí é que atrapalha às vezes o profissional, sabe? Sim. De olhar para aquele paciente meio que de acordo com a idade. Bom, se ele tem 60 a mais, então é melhor fazer assim, melhor fazer assado. Mas aí a gente tem uma variabilidade que vem desde o nascimento, né, Rodrigo? Desde o parto, tipo de parto. Desde a barriga da mãe, né? Como diria o professor Renato Maia, né? Que criou a teoria do capital de saúde, trouxe a teoria do capital de saúde aqui para o Brasil, né? Legal. Outro dia a gente vai falar disso, de capital de saúde, que é um assunto muito interessante. Essa coisa de você acumular saúde ao longo dos seus anos de vida, né? Então, o paciente, ele é único. Então, sempre você vai ter que olhar para isso. E para o idoso, é um risco quando você não olha. Ele não vai cumprir o que você está propondo. Exato. Às vezes, você dá uma coisa muito complexa para ele, né, Rodrigo? Você vai falar, não, agora não vai mais comer isso, não vai comer mais aquilo, não sei o que. Você sabe que ele não vai conseguir fazer isso. Sim. Tem toda uma história aí de ter crescido comendo muito açúcar, muito sal, né? E aí isso agora está cobrando um preço dele, então você tem que conversar com ele, você tem que fazer ele entender. Né? Você nota entre as suas mentoradas que tem um pouco dessa dificuldade? Com certeza, porque acaba que a gente foca muito nas regras que são colocadas para a gente seguir. E como a gente está falando, a gente precisa seguir o script, a gente precisa seguir o que a ciência traz e o que as normas da nossa profissão conduzem. Entretanto, porém, contudo, todavia, a gente precisa trazer estratégias centrais que são éticas, honestas, tudo dentro da norma, mas que vão ser adaptadas para dentro do contexto daquelas pessoas. Tem uma ferramenta que eu uso para isso, Ju, que eu criei no meu atendimento, na minha jornada de carreira, que são os 3 OQs. Como assim? Isso serve para você, profissional de saúde, em contexto geral, e para você também, paciente, cliente e indivíduo que está buscando mais saúde. São 3 elementos. O que o paciente quer, o que o paciente precisa e o que o paciente dá conta de fazer. Se você segue esses 3 princípios, você não erra e você consegue adaptar, você consegue gerar muito mais adesão, fidelização e, no final das contas, esses pacientes, por terem muitos resultados, eles vão acabar indicando o seu trabalho, o seu produto, o seu serviço e se tornando promotores da sua marca. É porque, às vezes, o que ele quer não é o que ele precisa, né? Acho que esse é um grande desafio com as pessoas idosas também, porque eu, quando entro nas residências para fazer adaptação ambiental, eu não posso chegar lá, gente, dizendo, vamos trocar o sofá, vamos tirar o tapete, né? Semana passada eu tive lá na Casa Cor para olhar os ambientes, inclusive vi que eles usaram uma estratégia que eu acho super legal, que eu faço muito, que é de tirar aquele monte de porta-retrato que tem em cima de armário, que é difícil de limpar, e colocar na parede, fazendo composição de quadros, né? Muito legal. Porque você não tira a memória afetiva da residência, Sim. mas você está eliminando algo ali que vai ser ruim para ele, porque limpar aquilo é complicado, porque pode derrubar no chão e quebrar, ele pode ter um acidente, enfim. Então, tudo tem que ser dessa forma, né? Às vezes ele não vai querer tirar as coisas, mas aí ele precisa tirar. E aí, como é que você faz nesse caso? Você tem que ir comendo pelas beiradas, como a gente diz, né? Sim. Você tem que ir conscientizando o paciente, né? Que é meio como a gente fala quando a gente começa a produzir conteúdo digital na internet, né? Você tem que ter uma conscientização ali de quem tá te assistindo para entender que aquilo que você fala é importante. Com o paciente é a mesma coisa. Exatamente. E se fosse só para seguir a regra, não teria profissional para isso. Todo mundo ia seguir a regra e todo mundo ia estar bem, todo mundo ia estar saudável. Então nós, era só repetir a receitinha de bolo, era só repetir a receita. Bom, se tá lá a norma para fazer assim, então você vai chegar lá e fazer assim. Só que existe o princípio do ser humano.
no meio do caminho. Então, esse ser humano, ele carrega crenças, ele carrega uma cultura, ele carrega hábitos, ele carrega uma forma de enxergar o mundo. Então, nós profissionais, e isso vale para todas as áreas, né, Ju? Para arquitetura, para o direito, para engenharia, para qualquer área. Nós precisamos, dentro da norma, criar soluções inteligentes, de forma personalizada para aquela pessoa. Então, olha que exemplo maravilhoso. Assim como na nutrição, eu não posso chegar para uma pessoa e falar assim, olha, essa aqui é a dieta que você precisa fazer. Não vai mais comer sal. Entendeu? Às vezes, olha só que detalhe importante. Às vezes, essa pessoa é uma pessoa que ela não come cebola. E aí você botou na dieta, porque é a regra, porque é o padrão, você botou a cebola. Essa pessoa, ela vai cumprir? Ela não vai cumprir. A mesma coisa do quadro. Poxa, aquela família valoriza muito aqueles quadros. É o legado da família. É a herança afetiva. Aí você vai lá e simplesmente você tira tudo aquilo e não cria mais essa conexão? Não. Você criou uma nova forma de fazer aquilo que você já fazia. Tirou da mesa e colocou num quadro. Parede. Eu adorei ver isso na Casa Cor, porque assim, me chamou muito a atenção, porque é uma coisa que eu já faço há muitos anos isso. E é legal ver que os arquitetos, eles estão também prestando mais atenção no cliente gerontológico, né? No cliente idoso. E vendo que essas coisas fazem muita diferença. Todo esse contexto que a pessoa traz com ela ao longo da vida, interfere na vida dela hoje e na vida da família. Com certeza. E é legal ver que os profissionais estão se antenando para isso, né? Eu acho que o futuro é esse, né? A gente cada vez personalizar mais, a gente entregar com mais excelência. Eu sou muito defensor de você não ter uma agenda lotada, de você não entrar na jornada de querer muitos clientes. A ideia que eu defendo é que você tenha bons clientes. Não precisa ser quantidade, mas uma qualidade. Clientes fiéis, clientes que têm resultado e, obviamente, clientes que estão comprometidos e valorizam o teu trabalho como você merece de verdade. Acho que é bem por aí. Sem dúvida, é bem por aí mesmo. Bom, a gente já está terminando aqui, já estamos quase no fim do nosso tempo. Eu queria super agradecer, Rodrigo, por ter vindo falar comigo aqui hoje, no Espaço de Gerontologia Prática. E aqui a gente busca isso, sempre falar sobre essa questão de como as pessoas podem envelhecer melhor, mas não deixando de lado a questão profissional. Acho que isso é uma coisa que vem de mim, na verdade, né? Porque eu sou professora, eu capacito outros profissionais. Perfeito. E eu fico olhando que, às vezes, os profissionais saem da faculdade ali meio perdidos e não veem, às vezes, uma oportunidade que está diante dos olhos ali, né? De se capacitar para aprender a fazer isso, né? Total. E eu que agradeço demais o convite, a honra de estar aqui. Tenho certeza que tudo que a gente compartilhou vai ser muito importante. E se vocês têm interesse de conhecer um pouco mais da nutrição holística, do que a gente faz nos bastidores, o meu Instagram é @RodrigoMendanhaNutri. Então, @RodrigoMendanhaNutri. Vai ser um prazer a gente poder estar aparecendo aí juntos. Na tela, gente. Pronto, aí, ó, já tá na tela, Rodrigo Mendanha Nutri. Obrigado pelo carinho de vocês, espero poder ter contribuído. E fico à disposição para a gente poder ter mais bate-papos, vai ser muito bacana. Ah, com certeza. Você vai voltar aqui, porque tem pano para manga para falar, né? E essa questão do empreendedorismo, ela é super importante. O cliente precisa e o profissional precisa também descobrir isso, né? Total. Então, nos sigam aí, gente. O meu Instagram é @DRAJulianaGai. E também eu estou sempre produzindo conteúdo aí nessa área, tanto para o cliente final quanto para os profissionais. Acho que o sonho da gente, né, Rodrigo, é que os olhos dos profissionais brilhem tanto quanto os nossos olhos brilham diante das oportunidades, né? Perfeito. Porque é isso que diferencia a pessoa no mercado de trabalho. Exatamente. Cada um na sua autenticidade, cada um na sua verdade. Mas se a gente, é algo que eu defendo muito, né, pra gente fechar com chave de ouro, eu acredito que se nós profissionais de saúde, se a gente realmente estiver unido por uma causa maior, a gente transforma a saúde desse país. É nisso que eu acredito de verdade. Sem dúvida. E muito networking, né? Conversar uns com os outros, estar sempre junto ali, buscando encontrar soluções. Total. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, Obrigada, pessoal. gente, Tamo junto. pela audiência. Tchau, tchau.